Então vamos lá. Muito boa noite, mamãe, você que nos acompanha, você que nos segue, você que está conosco aí, né? E acompanha o projeto Família Bem Resolvida. Seja muito bem-vinda. Todas as pessoas que nos acompanham, que tiraram para si, né, a missão de criar os seus filhos, que estão com esses desafios do dia a dia e que pedem muitas coisas pra gente ir tratando, pra gente ir conversando, pra gente ir trazendo dicas, pra gente ir trazendo orientações. E a pedido das mamães, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né? Principalmente para a mulher que trabalha, para a mulher que tem outras rotinas além de cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, para a mulher que tá lá a soberba com muitas tarefas, tá lá. Então nós temos aqui dicas e orientações hoje de como você pode organizar seu dia de forma prática e assertiva. Eu sou Neide Rodrigues e eu trabalho junto com a Mariana Rebelo. Nós decidimos fazer um projeto para ajudar mamães porque atendemos, né, crianças e jovens em consultórios e sempre nos perguntam o que a gente pode fazer, como a gente pode ser uma mãe melhor, como a gente pode educar os nossos filhos melhor, o que você pode contar pra gente sobre o desenvolvimento das crianças, né, quais são as percepções, quais são as dicas, o que está acontecendo, como eu posso ser uma pessoa melhor. E a gente resolveu criar o projeto Família Bem Resolvida nesse sentido, para ajudar as mamães, porque nem todas conseguem ser atendidas no consultório, né? Nem todas conseguem ter um particular com a gente ou bater um papo com a gente. Então, optamos por criar o projeto e divulgá-lo de forma eletrônica, acessível para muito mais gente, né? Muito bem, o dia de hoje a live de hoje, desculpa, é para falar um pouquinho sobre como você pode organizar o seu dia melhor, né? Como é que você pode desenvolver as suas tarefas melhor, como é que você pode planejar o seu dia. E esse vai ser um dos nossos limites, né? Na verdade, a gente vai precisar entender que nós vamos, no nosso tempo, a gente pode falar apenas da organização de um dia. Não dá para organizar uma semana no nosso tempo, o tempo que a gente tem para conversar com vocês, não dá para organizar um mês, muito menos um ano. Mas as dicas que a gente vai passar hoje, você pode adotar para sua semana inteira, por exemplo, tá bom? Ou para um período um pouquinho maior. E aí, você também pode mandar as perguntas e você também pode conversar comigo, só que eu vou responder só no final, em função do tempo, tá bom? Mas pode mandar suas mensagens, não tem problema nenhum. Então vamos lá, né? O planejamento do seu dia, ele ocorre em algumas etapas, né? A organização do seu dia ocorre em algumas etapas. A primeira fase é a fase do planejamento, que eu vou explicar daqui a pouquinho. A segunda parte é a fase do ataque às tarefas. Depois nós temos a fase do fechamento e aí tem uma surpresinha para você que é só no final que eu vou te contar, tá bom? Porque ainda tem mais uma coisa que as pessoas não pensam, né? Que as pessoas deixam muito de lado. Tem gente que nem atinou para isso, mas eu vou contar tudo para vocês. Então, primeiro nós vamos enfocar essas três fases: a fase do planejamento, a fase da execução, que são as tarefas, e a fase do fechamento, né? Da avaliação do seu dia. Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que o planejamento é talvez a fase mais importante, porque é quando você vai realmente analisar e ver aquilo que é possível de ser feito no seu dia. Nós recomendamos que você faça o planejamento no dia anterior. Por quê? Você tire uns minutinhos, que você dê um tempo para fazer esse planejamento no dia anterior, porque ele vai te dar tranquilidade na hora do sono. Então, além de pessoas que têm uma vida muito atribulada, pessoas que têm excesso de atividades, excesso de demandas, excesso de responsabilidades, essas pessoas, às vezes, por conta desses fatores que eu falei, acabam tendo uma certa dificuldade para dormir, né? Acabam sofrendo um pouquinho com insônia. Então, o que é importante? Que a gente aprenda a relaxar. E uma das formas, né, de ter esse alívio na hora de dormir é você já ter a relação das coisas que você precisa fazer
antes, né? Antes de dormir, que você já tenha feito o seu planejamento, porque aí você vai ter aquele alívio, né, para conseguir tirar a sua noite de descanso, sabendo que o dia seguinte ele já está organizado e depois é só você executar, né? Então, planejar traz um alívio imenso. Adote isso como uma rotina para você, tá? Outra coisa que você precisa fazer é tomar a primeira decisão. Que tarefas... Outra coisa que você precisa fazer, desculpa, é você pensar como é que você vai organizar o dia seguinte. Você vai organizar o seu dia por tempo, pelas horas do relógio, ou você vai organizar por tarefas. Você pode tomar essa decisão e mudar ela sempre que você sentir necessidade. Então, qual é a grande diferença? Organizar o seu dia por tempo ou por relógio significa você determinar o que você vai fazer a cada momento do seu dia. Então, das 6 às 7 da manhã, das 7 às 8 da manhã, das 8 às 9 da manhã, das 9 às 10 e assim sucessivamente, tá? O outro estilo de organizar o seu dia é por tarefas. Então, assim, eu preciso dar conta, eu tenho 3 grandes tarefas para fazer nesse dia e eu preciso dar conta da janta que eu tenho que preparar, eu preciso dar conta das atividades do meu trabalho e eu preciso dar conta de, sei lá, levar o carro no mecânico hoje. Então, você pode pensar em metas a serem cumpridas, tá? E aí você vai decidir como é melhor para você apenas no dia seguinte, que eu faça um roteiro hora por hora ou que eu faça um roteiro por metas a serem alcançadas. Esse é o seu primeiro estilo e é uma coisa que ninguém pensa, né? Como que eu prefiro organizar as coisas? Ou, às vezes, não é você que prefere, às vezes naquele dia tem que ser de um jeito, você até pode preferir do outro. Então tenha clareza de que existem 2 estilos, o estilo de tempo de relógio, né, que você vai cumprir a cada hora, e o outro estilo é metas que eu vou atacar e vou resolvendo meta por meta, independente do horário que elas vão demorar. Escolha como é melhor para você, adapte o que for necessário e tenha clareza que você pode mudar. Tem dia que você vai organizar por tempo de relógio e tem dia que você pode organizar por metas, não tem problema nenhum. Muito bem, agora vamos para uma outra dica, ainda no momento do planejamento, né? Que é que ferramenta que você vai usar para organizar o seu dia. Uma das questões mais importantes é, para você ter um processo organizado, assertivo, é que você vai precisar de uma ferramenta. Não pode ser assim, eu vou lembrar de memória, eu vou fazer de cabeça, porque são as formas menos funcionais. Então, você vai ter que ver, a outra decisão é qual é a ferramenta que mais se adapta à minha necessidade. Por exemplo, eu posso usar ferramentas tecnológicas e existem algumas que são bem recomendadas, como a agenda do Google, a agenda do Windows, a agenda do celular. Eu posso organizar também por post-it, né, por material escrito. Você pode organizar também por uma agenda ou por um planner bem estruturado. Então pense primeiro qual é o estilo que mais combina para você. Eu, por exemplo, não gosto das agendas eletrônicas que ficam, né, piscando o tempo todo. Você abre e entra uma tarefa, você abre e entra uma tarefa, você fica dependendo daquilo. E eu trabalho com planner, que para mim foi o que funcionou melhor até agora. Mas você veja qual é o mecanismo, nem que seja um papelzinho, uma tripinha de papel que você vai anotar as coisas que você vai fazer, tá bom? Não importa exatamente o mecanismo, mas importa que você registre em algum lugar as tarefas do seu dia, né, do dia seguinte, anote tudo que precisa ser feito e tudo que precisa ser lembrado. Não confie na memória, porque quando você se envolve para fazer as tarefas, muitas vezes aquilo toma todo o seu caminho, todo o seu tempo, e aí você não consegue dar conta. Ao passo que você tem aquilo anotado, você alivia a mente para executar até as suas tarefas de uma forma mais rápida, tá bom? Então, segunda dica é escolha a ferramenta, o ferramental que você vai usar. Se são ferramentas eletrônicas ou se é ferramenta de papel, né? Isto feito,
você vai pensar no que são as metas do seu dia seguinte. Você pode ter uma grande meta, você pode ter 2, 3 metas, mas é difícil você conseguir trabalhar quando você tem mais do que 3 metas para cumprir no seu dia seguinte. Então, normalmente as metas são a meta de trabalho, a meta das rotinas, das atividades rotineiras que você tem que fazer e a meta da família. Podem ser outras também, tá bom? Você pode ter meta de lazer, você pode ter metas com amizades, né? Nada impede. Mas em geral, escolha no máximo 3 metas, tá? E aí, depois que você escolhe, você vai ver se você vai trabalhar, por exemplo, por tempo ou se você vai trabalhar atacando as metas. Primeiro eu vou fazer tudo do meu trabalho, depois eu vou fazer todas as minhas rotinas domésticas e por fim as atividades com a minha família. Também pode ser, tá bom? Aí você fica, né, a seu critério decidir como você vai atacar as suas metas, mas é importante você pensar quais são as metas que você tem para o dia ou para o dia seguinte, se você está fazendo o planejamento conforme recomendado no dia anterior, né? Uma coisa interessante é que essas metas, grandes metas, você vai dividir em tarefas menores, tarefas pequenininhas. Então, por exemplo, no seu trabalho, o que você tem que fazer? Responder e-mail e depois elaborar o relatório e depois participar da reunião da equipe tal e depois dar o feedback para os colaboradores. Então você pode, né, dividir as suas metas em pequenas tarefas. A mesma coisa com as metas da sua rotina diária, as mesmas coisas, a meta que você tenha para sua família, né? E você pode intercalar, né? Então, por exemplo, não sei, você tem e-mails para responder, mas você também precisa, por exemplo, agendar uma consulta médica, que aí seria uma rotina pessoal ou uma rotina de família, tal. Você pode intercalar essas tarefas conforme for interessante para você. Então, respondi os e-mails, vou ligar para falar com o médico, agendar a consulta. Eu vou agora para a reunião, saindo da reunião, vou sair 10 minutos mais cedo, vou levar o carro para consertar e depois eu vou pegar no fim da tarde. E vai trabalhando com banco de horas e vai se acertando ali, né, intercalando as suas metas. Eu tenho que fazer um jantar, que é uma meta para minha família, eu tenho que fazer um jantar, então eu já vou fazer o quê? Eu já vou, na hora do almoço ainda, pegar lá alguma coisa que eu preciso no mercado. Você pode ir intercalando, tá? Às vezes é mais produtivo. Algumas pessoas preferem atacar a meta de uma vez, fazer tudo o que precisa, né, do trabalho e depois pensar, deixar o carro para ir pegar no dia seguinte e depois ainda pensar em fazer o jantar, né, em casa, na família, tal. Vai muito do seu estilo. Respeite o seu estilo, costuma ser mais funcional. E ouse, quando você puder, quando você estiver num dia mais tranquilo, ouse trabalhar no outro estilo, que aí você vai treinando uma outra ferramenta, tá? Muito bem, mais uma dica é a seguinte: não exagere nas atividades que você programa. A gente tem uma mania de hiperpotencializar o nosso tempo, e o nosso tempo é finito. Então precisa pensar muito bem o tempo que você tem e como você se conhece, o tempo que você leva para executar as tarefas, né? Então, pensando nisso, não exagerar nas tarefas que vão ser programadas, pense o que você pode simplificar. Portanto, o que você pode reduzir em termos de compromisso? E uma vez feito isso, aí você consegue dar o foco nas atividades que precisam ser feitas, né? Uma forma também de você controlar essas atividades é determinar os tempos, o horário que começa e o horário que conclui. Então, por exemplo, aquele dia você tem que dar feedbacks para os seus colaboradores, né? Talvez você possa fazer isso para 2 colaboradores e os outros remanejar para os outros dias. É uma das formas de você não exagerar nas tarefas e simplificar as suas ações daquele dia. Então, se você tem, por exemplo, 6 colaboradores, você pode dar o feedback 2 por dia e vai diluindo um pouquinho essas tarefas. Ou você pode trabalhar por meta, né? Também, como eu já havia falado, eu vou dar os 6 feedbacks, um atrás do outro, eu vou ter 40 minutos para cada um.
você também pode, tá bom? A questão é, organize essas tarefas e simplifique ao máximo aquilo que você puder, né? E ainda nessa linha, determine um horário para você terminar o seu dia. Então é assim, tenho a minha listinha de tarefas, mas eu vou trabalhar até tal hora. E depois eu vou fazer, né, ou uma atividade de lazer, ou eu vou ficar com a minha família, ou eu vou fazer, né, as rotinas de casa, ou eu tenho que estudar, eu tenho que participar do meu grupo, eu tenho que fazer uma aula online, né? Então, assim, determine um momento para encerrar as suas tarefas, tá bom? Outra coisa bastante importante quando você está planejando o seu dia, que você não pode esquecer, é que você também deve planejar um tempo só para você. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Esse tempo para você não precisa ser um tempo gigantesco, não precisa ser um tempo de 2 horas, mas todos os dias reservar um tempinho para você. Então, você pode encaixar isso, né, o seu tempo, no começo do dia, no meio do dia, no fim do dia, antes de dormir. Você decide, tá? Pode ser o tempo que você precisa, por exemplo, para cuidar do seu cabelo, o tempo para você ouvir aquele podcast que estava interessante e você não conseguiu, pode ser para assistir a sua aula online, pode ser para, né, você responder ali o grupo que você participa ali de mães, enfim. Pode ser aquele vídeo incrível que está te dando dicas sobre organização do seu dia que você não conseguiu ver, deixou guardadinho, vai ver em outro momento. Pode ser ler o livro, sei lá, ver uma revista, ver um programa de televisão ou até mesmo tomar um vinho na sacada, entendeu? Mas planeje, coloque como uma meta do seu dia um tempo para você, que pode durar 10 minutos como pode durar 2 horas, é o seu tempo. Tá bom? Lembre disso quando você estiver fazendo o seu planejamento, para que você tenha ali, né, um trabalho mais eficaz, mais organizado e que você também dedique um pouquinho para você, né? Afinal, você merece. E aí, encerrada, né? Digamos que você está lá, que você encerrou, né, o processo de organização do seu dia. Esse processo você pode fazer no dia anterior, como eu já falei, que alivia bastante. Você decidiu se o seu estilo vai ser fazer por hora ou se vai ser fazer por metas. Você já está usando a ferramenta mais ideal, a ferramenta eletrônica ou agenda escrita. Você já, né, fez a parte inicial, que é o planejamento, agora vamos ao ataque das tarefas, né? Ou seja, como é que você coloca essas tarefas em funcionamento? Eu, particularmente, gosto de trabalhar em tarefas organizadas de forma lógica. Por exemplo, eu trabalho por metas, né? Eu prefiro trabalhar por metas. E aí eu vou intercalando as atividades que forem necessárias para alguma coisa que tenha surgido no momento ou alguma coisa que precisa ser feita, né? Porém não é urgente, mas assim, vai ser muito importante para os dias anteriores. Então, eu gosto de organizar logicamente. E a minha meta, por exemplo, do dia hoje foi fazer a live. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu liguei o computador, preparei, né? Dei o contorno final do material que eu ia apresentar hoje para vocês. E a partir daí, eu fui intercalando. Então, por exemplo, enquanto eu estava escrevendo para vocês, eu estava falando com a Mariana também, né, sobre o projeto, sobre o andamento, sobre as dicas, né, que as pessoas estão pedindo. Então, eu cheguei no meio, parei o que eu estava fazendo, conversei, era sobre o projeto. Depois, eu tive uma rotina com a minha filha. Depois, eu tive que atender um outro projeto que eu estou fazendo, né? Então, só que, qual era a minha meta de hoje? A minha meta de hoje era fazer a live. A minha meta de amanhã é entregar um material para uma faculdade. Então, o que vai ser minha prioridade, né? Que eu já organizei para amanhã, é finalizar esse material e mandar. O que sobrar do meu dia, eu vou antecipando outras coisas. Então, o foco, né, é o ataque nas tarefas da sua meta. É aí que você começa a executar. Uma dica também, gente, bem bacana, é você criar uma lista daquilo que você quer evitar. Então, por exemplo, você pode
tentar evitar naquele dia que você está mais atarefada, a saída para ir na padaria para tomar o cafezinho, né? Porque é um hábito, a gente almoça, depois já desce, vai no caminho, tem a padaria, já toma um cafezinho. Nesse dia você vai pular isso daí porque você está um pouquinho mais atarefada, por exemplo, né? O que mais evitar? Vou evitar olhar as mensagens de propaganda que chegam no meu e-mail, né? Essa tecnologia push aí que vão colocando coisa no seu e-mail, né? Ou enfim, que vão empurrando coisa para você, e aí você fica com aquela vontade de dar uma olhadinha quais são as ofertas do mercado, o que está vendendo naquela rede de cosmético, como está, sei lá, a programação dos shows que você quer assistir, fica entrando lá um monte de informação. Nesse dia você vai evitar olhar isso daí, vai evitar, por exemplo, conversas, né? Vai evitar ir no banheiro a hora que você sabe que tem muita gente que vai, todo mundo no mesmo horário, enfim. Eu vou evitar a massa no dia de hoje porque eu preciso ficar mais atenta. E comer a massa ou comer feijoada vai me deixar mais sonolenta. Então, assim, o que evitar? Anota, porque isso ajuda também você a ter um dia mais organizado, um dia mais assertivo e um dia mais prático, tá bom? Olha lá. Uma dica de motivação muito bacana quando você está atacando as suas tarefas é ir riscando aquilo que você concluiu. Por isso que eu particularmente gosto mais do material impresso, porque eu posso ir riscando, eu posso usar canetinhas coloridas, enfim. E às vezes no material eletrônico ele só vai sumindo e você não vai tendo a noção daquela lista enorme que você foi risquei e deu tudo certo. Então é uma dica motivacional, eu acho que vale muito a pena, eu adoto, conheço muita gente que faz isso, e ajuda bastante, né? Você a ter um dia mais prático, mais animado e mais proativo, né? Muito bem. Junto com essa dica, talvez você ir riscando, vem essa questão de assim, como é que eu vou sentir prazer no cumprimento dessas tarefas? Será que eu sou só uma máquina, eu vou fazendo? Não, tente colocar prazer em todas essas atividades, nem que seja assim, nossa, eu respondi aquele e-mail com muita elegância, nossa, eu consegui falar assertivamente, dei as orientações para o meu time, para minha equipe de uma forma muito assertiva e parabéns para mim, eu vou guardar essas palavras que são importantes, tal, que deram um resultado melhor. Nossa, eu cumpri antes, né, aquilo, sobraram 5 minutinhos, eu vou tomar um café, né, eu vou beber um copo de água e eu vou dar uma caminhada só e voltar para, né, tomar um ar para atacar outra tarefa. Então, procure ter prazer, né, trazer prazer, nem que seja assim, pequenas coisinhas que você pode fazer que te dão prazer, por exemplo, deixa ali um biscoitinho diet, ou deixa ali um copinho de café que você só vai tomar quando concluir, então você vai se animando a concluir as tarefas, né? Uma dica bem bacana. Outra coisa que você pode fazer também é ficar de olho, né? As pessoas que estão ali circulando, quem está por perto, e, né, observe muito bem essas pessoas. Porque você pode fazer o quê? Delegar para elas. Está passando ali. Pode fazer um favor para mim? Pega aquele, traz o relatório que eu imprimi, tá na impressora. Pode fazer um favor para mim? Você vai tomar um café? Traz um croissant para mim. Vocês vão sair, vocês estão indo para algum lugar? Dá para passar na farmácia e comprar uma caixa de lenço de papel? Então delegue tarefas, né, para as pessoas que já iam fazer alguma coisa. Não que você vai atrapalhá-las ou interferir na rotina delas, mas elas já estão de passagem, já estão indo fazer alguma coisa, peça ajuda, né? Peça ajuda para aliviar um pouquinho o seu dia, tá bom? E aí fica uma reflexão, será que você precisa fazer tudo mesmo? Será que você precisa correr que nem uma doida para dar conta de tudo? Pensa nisso, né? Olha, uma coisa muito importante é você planejar os imprevistos. Então, quando você quer ter uma rotina bem assertiva, bem organizada, se ela estiver muito apertada, você não consegue
executar nela completamente. Porque eu vou falar um segredo para vocês. Imprevistos acontecem todos os dias. Eu consigo reservar na minha agenda de 1 a 2 horas por dia só para imprevistos, tá? É uma coisinha que você precisa comprar, é uma ligação que você precisa atender, é alguém que você precisa socorrer, é uma demanda nova que chega que precisa ser encaixada, é uma resposta que você precisa dar, é um treinamento que você precisa fazer, uma orientação. É um pneu que furou do carro. Então, eu sempre planejo o meu dia com uma folga de mais ou menos 2 horas, 1 hora, 2 horas, porque eu sei que os imprevistos vão entrar. E eu descobri isso, né, por conta de planejar uma agenda muito corrida e sempre quebrar a cara e falar, meu, mas não dá certo, eu sou a pessoa mais incompetente do mundo, que eu acho que você, com todas as tarefas que você tem, que você faz, talvez você se sinta assim, eu sou a pior mãe do mundo, eu sou a pessoa mais incompetente. Na verdade, você não planejou os imprevistos, e quem é mãe sabe o quanto criar filhos traz imprevistos, né? Planeje imprevistos aí na sua agenda, você vai ver como as coisas vão fluir melhor. Preciso falar para vocês também a fase do fechamento, né? A fase do fechamento é uma fase muito importante, porque é o momento que você tira ali alguns minutos, é poucos minutos também, porque se for para atrapalhar mais, você acaba não fazendo. Mas a fase do fechamento não é uma fase que as pessoas costumam fazer, tá? Mas ela é extremamente importante. Você pode fazer quando você vai planejar o dia seguinte, ou no final do dia mesmo, quando você está fechando, enfim. E é o momento que você olha para suas atividades e você avalia se você cumpriu tudo, se você deixou de cumprir, né, alguma coisa, e qual foi o seu período de maior produtividade. Então avalie tudo isso. Aquilo que você cumpriu, por que cumpriu? Aquilo que você não cumpriu, qual foi o motivo que te impediu de cumprir? Você vai aprender muito sobre você mesma. Por que você está evitando tais atividades? Porque tais atividades tem 3 dias que você tem que fazer e você não faz. Qual é o motivo para você fazer algumas e não fazer outras? Como é que você se sente? Como é que você pode reorganizar, né, a sua agenda em função disso? Você gosta de fazer primeiro as atividades que são mais agradáveis, né, que são aquelas que te dão mais prazer e deixa as outras para o final do dia? Ou você faz o contrário, você ataca aquelas que você não gosta e depois deixa as outras para o final do dia? Né? Como é que você avalia qual a sua sensação e o seu sentimento? Com base nessas informações, você consegue reorganizar melhor o seu dia, planejar melhor o seu dia, né? Olhar para o dia seguinte e falar, nossa, é melhor eu trocar isso aqui para cá, porque eu sei que se for 4 horas da tarde e eu tiver que ligar para o cliente, eu não vou ligar. Então é melhor eu chegar às 8 horas e já ligar e já resolver tirar isso da minha frente de uma vez por todas. Pense nisso, que com certeza vai te ajudar, tá bom? Esse planejamento, essa análise do planejamento final, ela também vai mostrar para você aquilo que não cabe na sua agenda, quer dizer, talvez coisas que você está acumulando que talvez você tenha que largar. Pense nisso, tá bom? Quando você estiver fazendo o fechamento lá das informações, o fechamento do seu dia, o fechamento da sua agenda, né, da sua organização, para você avaliar se não tem coisa que você consegue largar, tá? Deixar mesmo, não vou fazer, não tem como eu encaixar isso na minha vida nesse momento, tá bom? E lembra que eu falei para você, estamos chegando no finalzinho da nossa live, e lembra que eu falei para você que eu ia falar de uma surpresa no final, que eu ia contar uma surpresa que ninguém faz, que ninguém conta e que você precisa incluir na sua agenda, que te faz muito bem, que vai fazer as coisas do seu dia fluírem muito mais, de forma organizada, prática, que é você pensar na sua recompensa do dia. Ou seja, planejei tudo, executei o que eu pude executar, como eu vou recompensar a mim mesma por eu ter feito, né, essas tarefas, por ter dado tudo certo, pelo empenho que eu trouxe, pelas coisas que eu fiz. Qual é a sua recompensa? Pense em você, o que você pode se dar? Você quer se dar um bombonzinho? Pode. Você quer sentar e olhar as estrelas?
Pode. Você quer tomar um copo de vinho? Pode. Você quer bater um papo legal com alguém? É a sua recompensa. Você quer passar um tempo com as crianças? Quer assistir aquele filme chato com as crianças, mas vai ser legal porque vai estar todo mundo um em cima do outro comendo pipoca? É a sua recompensa. Qual é a sua recompensa de hoje? Então eu vou encerrar essa live falando para você. Qual é a sua recompensa de hoje? Pensa nisso. Depois você me conta, manda uma mensagem para mim, diz o que você se deu de presente hoje. Eu já sei o que eu vou me dar de presente. Eu vou tomar uma taça de vinho no final do expediente, que meu dia ainda não acabou. Obrigada por me acompanhar até aqui, espero que você tenha gostado. Entre em contato com a gente no e-mail contato@projeto Família Bem Resolvida, ou então entre nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Instagram, Projeto Família Bem Resolvida. Eu sou Neide Rodrigues, vou ficando por aqui, te vejo na próxima semana. Muito obrigada e boa noite.